Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Petit Jornal. Hoje temos aqui uma edição especialíssima do Petit Convida. Otávio Guedes, que é nosso amigo, ou não, vai saber. Descobriremos aqui ao longo desse episódio de hoje o super jornalista conhecido, vencedor de 3 prêmios ESSO. Você sabia que o Otávio Guedes tem 3 prêmios ESSO? Ele pode contar um pouco dessa história, ou não, ao longo do nosso episódio de hoje. Mas temos aqui a honra e a alegria de encontrar e receber, ainda que virtualmente, Otávio Guedes. Bom, Otávio, um prazer ter você aqui. Finalmente, cara, eu vó poder interagir aqui, com alguém interessante, inteligente, com ideias arejadas e tal. Eu estava falando aqui no backstage que eu e você, Guedes, a gente tem agora compartilhado o Daniel Souza, né? Então, assim, eu tomo conta dele aqui, você toma conta dele na Globo News, porque tem que ter sempre supervisão, porque sabe-se lá o que pode acontecer. Otávio, um prazerzaço te ter aqui. Seja muito bem-vindo e vamos lá, vamos conversar, vamos bater papo. Tanguy, prazer todo meu participar aqui com você desse programa. Quando eu soube que você iria participar, acertei de pronto, que eu sou teu fã, admirador ali das suas análises, do seu bom humor, entendeu? Então acho que você merece todas os elogios. Obrigado, Oi, Daniel. Otávio. Obrigado. Oi, Daniel. Oi, Otávio, como vai você? Tudo bem? Vai bem de Tudo saúde? A jóia. família vai bem? Tá tudo ótimo, né? Eu posso contar a história do Prêmio ESSO rapidinho? Prêmio Por ESSO? favor. Prêmio ESSO era a premiação mais importante do jornalismo. Todo jornalista queria ganhar Prêmio ESSO, era uma métrica, né? Quantos prêmios ESSO você tem. E aí a gente, né, tem a validade, queria ganhar. E meu primeiro Prêmio ESSO, quando eu ganhei, eu falei, meu Deus do céu, a minha vida vai mudar. Imagina as pessoas me olhando na rua, lá vai o Prêmio ESSO. E aí eu estava na casa da minha mãe ainda, desci e estava caminhando e vinha minha mãe e umas senhoras vindas da hidroginástica, né? Tudo de roupãozinho, algumas ainda de touca, andando assim. Aí me pararam e falaram: parabéns pelo troféu imprensa. Sua mãe falou que você ganhou o troféu imprensa, não sei o quê. Falei: ah, tá, é muito importante. E quando você vai no Silvio Santos? Aí eu falei assim: Silvio Santos? Sua mãe falou que você ganhou o troféu imprensa. Aí eu falei: ah, não, é prêmio ESSO. Aí ela falou: posto de gasolina? Mas falou assim com a cara de nojo, sabe? Posto de gasolina? Eu falei: é a empresa de petróleo que patrocina. Ela falou: então não tem nada a ver com o Silvio Santos? Eu falei: não. Aí elas fizeram uma cara assim meio de: porra, a Lucy superfaturou muito esse prêmio do filho dela. Então, a partir desse episódio, eu fico na maior dúvida se eu fico pavão ou se eu fico envergonhado desses prêmios ESSO. Mas é um orgulho, vamos lá. Você ganhou 3, né? Foi quando, Otávio, Isso, que você ganhou? São capas do Jornal Extra, que adorava fazer capa do jornal. A capa do jornal, ela que decidia, muitas vezes, se a pessoa ia comprar ou não. Então, eu tenho saudade. Eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade do tempo que a gente parava na banca de jornal para olhar ali aquelas capas, qual ia chamar a atenção. E existia uma figura no Rio de Janeiro que era o comentarista de capa. Você chegava numa banca, estava lá o cara, ele não comprava nenhum jornal, mas ele pegava a notícia do Globo, aí ó, tudo safado, vale nada, não sei o quê. Aí depois ele ia para outro jornal, duvido que a polícia pegue quem matou esse aqui, ó, duvido. Então ele era comentarista de banca, era uma instituição carioca. Agora, Que agora deve estar comentando no celular, né? Agora, você sabe que um dos pontos altos da carreira do Otávio Guedes foi escrever um livro, né, com um colega, que agora me foge o nome, genial, absolutamente genial e tal. Mas ele carregou nas costas, viu, que eu fiquei Não, sabendo. Eu fiquei sabendo de pelo contrário. bastidores. Não, E o não, Otávio Guedes fez o não. trabalho todo, Jamais. pesquisou, um jornalista sério, né? Bom de redação, Tanguy, escreveu e tal, mas, cara, teve que levar
alguns colegas aí na aba, viu? Tanguy, você está vendo isso aqui? É Sim, sim, tipo uma escoliose, é de carregar nas das costas. costas. Pois é, eu Fiz imagino, o eu imagino. livro, ele assinou, mas estamos aí. Deixa eu ver se eu ia até pegar o livro. Ah, essa aqui, ó. Aqui, ó. Otávio Guedes, tá vendo? E Otávio Guedes, aí, tá na capa ali, Otávio essa Guedes. república vale demais. Agora, bota o nome, né? Bota o nome para dar uma moralzinha. Bom livro, viu? Bom livro, excelente livro. Tenho certeza que o Otávio Guedes, pô, se empenhou muito para esse livro aí sair. E o como é que é? Pesquisei muito. Daniel, né? O outro? Daniel, É, meu nome é Daniel, tá aqui, meu nome é Daniel, Daniel. Perfeito, perfeito. Agora, Otávio, vamos entrar aqui um pouco na nossa pauta de hoje. O podcast do Petit Jornal, você sabe que fala de temas internacionais. e E ao longo dos últimos meses, chamou muito a nossa atenção que temas internacionais começaram a invadir ali a pauta do Petit Jornal, algo que não era comum, pelo menos nesses últimos anos de vida do Petit Jornal. O Petit Jornal começou em 2016, então entre 2016 e 2025, praticamente não havia ali temática internacional na política doméstica. Mas esse ano isso mudou, isso é uma novidade, não é uma novidade? Qual é a tua visão em relação aos temas internacionais transbordando aqui para a política brasileira? não, é curioso, assim, a gente viu ali comentarista de nota de Itamaraty na eleição da Venezuela, né? Se a nota do Itamaraty estava bem equilibrada, se não dava, chamava atenção. Na minha visão, a política sempre foi impactada por temas internacionais, mas não tanto por personalidades. Por exemplo, o comunismo. O comunismo foi fundamental na política brasileira desde a década de 30, desde que até antes, né? Até antes, como antes na ditadura do Getúlio. Então, sempre foi o golpe do Getúlio foi dado a partir de um plano falso, o plano Cohen, e era uma farsa de que haveria um golpe comunista no Brasil. Então você vê como é que os temas internacionais eles vão se adaptando. Então eu diria que principalmente o comunismo como um tema internacional, mas tem uma cara. Eu diria que ele não teria uma cara, né? Não era o Stalin, não era um tema difuso que unia principalmente igreja, exército e os liberais. Essa que são os pilares do anticomunismo do Brasil. E E é, e aí é o anticomunismo. interessante, porque aí você está falando de defesas de pautas, né, na realidade, que unem. Mas Isso. agora você analisa e debate nas ruas se o presidente Lula adotou a estratégia correta na Hum. negociação com o Trump, se o Brasil tem que estar mais próximo da China ou dos Estados Unidos. Me parece que a coisa evoluiu para um outro lugar, né? A discussão realmente ela está um pouquinho diferente dessa discussão temática, digamos assim, que você está descrevendo. É macro, né? É uma discussão macro. Para onde nós somos de qual lado, né? É o comunismo ou o anticomunismo? Não tinha outro lado. Isso ficou mais evidente na Guerra Fria. Depois de político, o que chamava muita atenção era o Perón. Na época ali, o próprio Lacerda também publicou um plano, acusava o Getúlio de tentar fazer uma ditadura peronista, né, sindicalista no Brasil. O Perón foi mas nem eu acho que nem de perto chega. Não era um debate como é hoje. Eu acho que um debate hoje proporcionado pelas redes sociais, essa história ela democratizou, vamos dizer assim, né? O que era uma discussão assim para uma bolha, o peronismo, etc, etc. Acho que hoje todo mundo tem ali a sua atenção voltada ali para os temas internacionais. Mas, Otávio, você não acha que mesmo hoje, assim, beleza, a gente passou a ter uma amplitude maior, me parece que a quantidade de temas debatidos é maior, agora você tem China, Estados Unidos, Venezuela, né, esses debates todos foram para a pauta, mas não continua muito voltado para o campo político, muito grosso modo, de direita e esquerda? Então você continua tendo uma esquerda que se vê quase na obrigação de ser anti-americana, né? Uma coisa que às vezes é até meio anacrônica, né? Assim, se os Estados Unidos estão de um lado, eu certamente tenho que estar contra esse lado.
e você tem a direita que é sempre muito preocupada com o fantasma do comunismo, né? Então a China, então você tem uma ampliação do debate, mas ele me parece ainda meio cândido, né? Parece um debate meio quase ingênuo ainda, né? Então é um debate em bases muito rasas, né? Assim, em termos de você é pró-Estados Unidos ou pró-China, você gosta de Cuba, gosta de Venezuela, ou você não, você prefere a Europa, você prefere o capitalismo. Você acha que o debate ele vai além disso, de alguma forma? Não vai, eu acredito que nunca será profundo, né, nenhum tipo de debate. A gente idealiza uma um debate calçado em grandes argumentos, mas não tem. Política tem muito de paixão, né, Daniel e Tanguy. É muito mais tem pouca razão e muita emoção. Então esses debates internacionais, eles também servem para alimentar essas paixões, né. O trumpismo, o bolsonarismo, leva a bandeira dos Estados Unidos para as manifestações, ou como o Tanguy falou, a maioria dos nossos líderes hoje, viveram a Guerra Fria. Então tem essa visão do mundo em 2 blocos, e aí quando aparece o Putin invadindo a Ucrânia, eles não sabem, assim, não conseguem enxergar um outro mundo que não seja aquele. Bom, o Putin está onde? Tá na ex-União Soviética. Então ele está contrariando os interesses do imperialista, do nosso inimigo, que são os Estados Unidos. Então isso tudo vai confundindo, assim como a direita também acha que a China é uma ameaça comunista. A primeira crise do governo Bolsonaro foi quando um grupo de deputados do PSL, né, que era o então partido do Bolsonaro, esse grupo foi para a China, lembra disso? Foi a Lembro. primeira coisa. Aí o Olavo de Carvalho mandou cancelar todo mundo. Estava o Frota, que era um deputado recém-eleito, porque a China era comunista. Então também é uma visão, e eu acho hoje que quem defende o capitalismo, o livre comércio, etc., é a China, né? Mercado livre, troca entre países, é muito mais do que a América do Trump. Então o mundo mudou tão e tão radicalmente que acredito que as pessoas ainda debatem em cima de estereótipos da Guerra Fria. Agora, Otávio, eu imagino que você esteja absolutamente saturado de falar de violência no Rio de Janeiro. E eu prometo que não é esse assunto que eu quero tratar. Mas eu tenho visto também, ao longo das últimas algumas semanas, uma tentativa de levar temas domésticos brasileiros para o plano internacional. Por que eu estou falando isso? Porque o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, mandou para o governo dos Estados Unidos, para o governo Trump, um relatório, enfim, algum documento que equiparava os traficantes do Rio de Janeiro a terroristas. Isso me parece que tem uma intenção muito específica, né, muito direta, que é o fato de que o Trump ele reconhece que Maduro, né, presidente da Venezuela, é um narco-presidente, né, ele é um líder que, na verdade, não é um líder legítimo, ele é, na verdade, um traficante de drogas, e está colando mais ou menos a mesma imagem no presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Eu não sei se a intenção do Cláudio Castro também é atrair a atenção do Trump para a situação brasileira e tentar colocar o Brasil numa situação ruim politicamente também diante dos Estados Unidos. Como é que você vê esse cenário? Como é que você vê essa possibilidade, esse xadrez que o Cláudio Castro me parece que está tentando jogar? Tanguy, no início desse ano, uma delegação americana veio ao Brasil, a pedido do Marco Rubio, para conversar com o Ministério da Justiça para saber sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, reconhecer como organizações terroristas. A polícia do Rio de Janeiro, ela já usa há algum tempo o termo narcoterrorista. São os narcos terroristas, que é o termo que o Trump usa, né? Mas isso consegue ser. Eu ouço essa história de narcoterrorismo nesse debate muito antes do Trump e antes até mesmo da lei de terrorismo. Então, o Brasil faz uma lei de terrorismo para os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, é o governo Dilma, e há um cuidado da esquerda, ela consegue bloquear, por exemplo, razões. Como é que você define terrorismo? Então a lei diz lá, ó, motivo tem que ser religioso, tem que ser por xenofobia, e vai colocando o que classifica uma organização como terrorista, e não tem, por exemplo,
Motivações políticas, ficou de fora, porque na época a esquerda tinha medo que o MST fosse enquadrado como organização terrorista, que é outro discurso da direita. Então, quando o governo diz para os Estados Unidos, não, Comando Vermelho e PCC não podem ser classificados como organizações terroristas, a direita vai dizer o seguinte: o governo Lula está protegendo as facções, porque se quisesse um debate, um combate efetivo, seriam organizações terroristas. É como a direita empurra o governo Lula à esquerda para dizer o seguinte: ó, como não são terroristas? E como é que você vai explicar isso? Agora vamos à história do debate raso e debate profundo. Isso, para quem não está lendo a lei, é muito difícil entender por que não são organizações terroristas, já que eles usam táticas terroristas. Eles usam táticas terroristas. Nessa última operação que teve aqui, com essa matança no Rio de Janeiro, mais de 100, o principal alvo era o DOCA. O DOCA, pelo que se tem notícia até agora, não foi preso nem morto. Ele estaria onde? Ele estaria escondido num túnel, que é a mesma tática que o traficante, Peixão, também usa túneis subterrâneos. Cara, quem usa túneis subterrâneos? Porra, mais. As cenas de tiros, de bandido dando tiros, etc., aqueles 200 tiros em poucos segundos, a população vê em guerras, né? Em guerras no Oriente Médio. Então, quando um drone, quando o terrorista, ele ataca alvos civis indiscriminadamente. O Comando Vermelho soltou uma granada de drone. Aquela granada não era contra policial, era contra quem estivesse ali embaixo, explode tudo. Então, é muito difícil para a população entender que um grupo criminoso que usa táticas terroristas, né, atacar a população civil, se esconder em túnel, etc., oprimir a população, não é terrorista porque não é xenofobia, não é motivação religiosa, etc. Então, há sim uma internacionalização do tema da segurança pública. E aí depois eu quero falar do Bukele. Eu acho que esse é um ponto importante, Otávio, porque essa internacionalização passa pelo Bukele, que é o presidente de El Salvador, que tem recebido inclusive visitas de políticos brasileiros, e o Bukele se coloca ali como aliado do Trump, um aliado dos Estados Unidos, até recebeu algumas pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos e que não eram cidadãos de El Salvador. Existe aí esse aspecto na política brasileira, quer dizer, existe aí uma influência do Bukele? As pessoas sabem no Brasil quem é o Bukele, ou qual é a agenda dele? Olha, eu fiz um artigo, tem mais ou menos 2 meses, quando havia uma grande empolgação com o governo Milei, principalmente por conta das medidas na economia, combate à inflação, essas medidas do Milei na economia. E eu dizia o seguinte, eu escrevi dizendo o seguinte: na política brasileira é mais fácil surgir um fenômeno próximo de Bukele do que de Milei. E fazia a seguinte imagem: o que seria mais sedutor, por exemplo, para os moradores do Complexo do Alemão e da Penha? Um candidato com a motosserra na mão dizendo: eu vou acabar com a Petrobras vai ser privatizada, a Caixa Econômica, vamos cortar toda a Caixa Econômica, ou um Bukele dizendo o seguinte: eu vou te dar segurança, vou mandar bandido para cadeia, bandido bom é bandido morto, e você, em troca, vai abrir mão de algumas liberdades e garantias individuais. Foi o que o Bukele fez. Então, as pesquisas mostram que, como segurança pública é uma principal preocupação hoje do eleitor, da família brasileira, e que a nossa democracia, né, nossos 40 anos aí de democracia, não foram suficientes para dar resposta a esse problema da segurança pública. Então, eu acredito que um fenômeno como o Bukele, ele é muito mais aderente às aspirações do eleitor brasileiro do que um Menem, que é outro líder aqui da nossa América Latina, que entra também nesse debate. Então, você vê que até segurança, o debate foi internacionalizado. É tudo um complô para ajudar o Petit Jornal. No fundo, é isso.
A gente é acusado, viu, Otávio, de muitas vezes Não é? manipular as coisas que acontecem mundo afora, e É o nosso lógico. jurídico mandou a gente não confirmar e nem negar, então a gente gostaria, por favor, de não comentar esse assunto, porque isso Tá certo, mas pode ser É, comprometedor pra gente. pode ser usado contra nós, essa ideia de isso que é nós manipulamos os acontecimentos com o objetivo de de divulgação do nosso podcast. exatamente, de trazer o assunto para o Petit Jornal, não tem a menor dúvida. Agora, Otávio, deu um nó na cabeça de muita gente o momento no qual o Lula se encontrou com o Donald Trump, né? Porque a narrativa também estava sendo construída de forma muito bipartida, bem Guerra Fria, né? Então a direita é a favor do Trump, é a favor dos Estados Unidos, a esquerda é contra o Trump, contra os Estados Unidos, e de repente, né, você tem uma reviravolta ali de 39 segundos, né? Segundo tanto o Lula quanto o Trump, os dois se encontram ali às margens da Assembleia Geral, entre um discurso e outro, e do nada, né, veio uma surpresa do Trump falando com o Lula de forma amigável, nem o Lula entendeu muito bem naquele momento, Hum. e os dois se encontram e é um bom encontro, né. Quem não acompanha a trajetória do Trump pode ter ficado surpreso. A gente aqui no Petit Jornal, a gente acompanhou passo a passo, inclusive o Trump fazendo amizade com o Kim Jong-un, né, que também é uma outra loucura lá do primeiro mandato dele, mas a gente já imaginava isso. Só que, para os espectros políticos brasileiros, isso é meio enlouquecedor, né, porque você tira da caixinha e fica muito difícil de sustentar um argumento, né. Você tem notícia de Eduardo Bolsonaro, Figueiredo, o que está se passando na cabeça deles? Como é que eles estão lidando com isso? Aliás, só complementando um aspecto, Otávio, aí você pode até colocar na sua resposta, uma outra coisa que também dá nó na cabeça de muita gente é que o Vladimir Putin tinha a simpatia do Jair Bolsonaro e também tinha a simpatia do Lula. Quer dizer, você cria aí realmente mais um elemento que torna toda essa a questão extremamente confusa na hora de tentar colocar em caixinhas, né? Ó, o que está passando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo? Eu falei com o Paulo Figueiredo na terça-feira, o encontro do Lula foi domingo, né? No horário de Brasília, bem cedinho. E aí ele falou: olha, o que aconteceu foi um grande nada, porque não anunciaram nada, mas vamos esperar. Então foi a primeira vez que eu ouvi ele dizer o seguinte: vamos esperar. É como se não tivesse ali no controle total, porque o que estava sendo vendido pelo Eduardo Bolsonaro é que eles tinham controle sobre Trump, né. E quando aquela reunião com Haddad é desmarcada e eles encontram o Scott Bessent, aquilo foi para mim o auge da crise, porque diz assim: "Olha, o Eduardo Bolsonaro tem poder de mandar na agenda do secretário de comércio". Então ele manda na agenda de auxiliares da Casa Branca. E a partir dali a gente viu que o que esvaziou essa percepção de poder do Eduardo Bolsonaro foi o Trump falar do Lula e depois o encontro, desejou feliz aniversário para o Lula. O Nelson Rodrigues dizia o seguinte, que a traição só dói quando o marido sabe. Ele diz que o marido traído é um marido feliz, até descobrir. Então ele está dizendo o seguinte: quando tem imagem é que dói. Por isso que aquela foto do Lula com Trump doeu tanto no bolsonarismo, né? Porque ali eles viram, ali foi rodriguiano, né? Eles viram a traição, é aquele marido do Nelson Rodrigues, né? Que chega em casa, abre a porta, e encontra sua amada no leito com o cafajeste. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então essa foto, haja o que houver nessa relação, né, de tarifa, como eu digo, pode recuar, tirar lá os 50%, os 40%, deixar os 10, como pode dobrar para 200, mas a foto ela é uma conquista, foi uma conquista política do Lula. Otávio, Otávio, vai lá. uma outra coisa até que eu queria te ouvir um pouco é a capacidade até do governo brasileiro em vários momentos navegar e mudar as velas de direção. Por que eu digo isso? O governo do presidente Lula, nas suas versões anteriores ou encarnações anteriores, sempre foi reticente em relação a acordos de livre comércio. E agora, nesse novo mandato, ele está sendo um grande defensor de acordos comerciais, como, por exemplo,
o acordo entre Mercosul e União Europeia. O que mudou? Né? Ou qual é a ideia que está por trás disso? Qual é o impacto da dinâmica internacional nessa mudança de comportamento? Olha, então vamos falar da primeira eleição do Lula, em 2002. Naquela eleição, o grande grito de guerra da esquerda era fora a ALCA, que era um acordo de livre comércio ali com os Estados Unidos. Então, a ALCA, por quê? Porque havia ali uma visão muito forte da esquerda, que era parecida com a visão econômica da ditadura militar, de preservar a indústria brasileira, preservar a indústria brasileira. O que mudou foi primeiro, a globalização, né, ela muda e muda para a China também, a gente abriu o programa falando disso. Muda, o Brasil vira uma potência agrícola, né, a soja, vendendo seus commodities, os seus minerais também, e o Lula se beneficia muito da alta das commodities no governo dele. Isso faz ajudar na bonança política, na bonança econômica do país. Então, essa é a mudança. Essa foi a mudança. O PT foi de fora Alca e vem Alca. É isso. Hoje vem Alca. Vamos embora. Vamos ampliar o nosso governo com o nosso comércio com os Estados Unidos. Agora, você não acha que essa mudança, assim, porque eu continuo voltando no raciocínio de Guerra Fria. Uhum. Se o governo dos Estados Unidos fosse um governo ultraliberal, de demandar, olha, queremos um acordo de livre comércio, queremos que sejam retiradas as tarifas, e eu acho que eu apostaria que o governo brasileiro ia falar assim, não, temos que preservar o mercado brasileiro. Mas o fato de você ter um governo Trump colocando tarifa à torta e à direita, inclusive contra o Brasil, que você se lembra que no início o Brasil ele era meio poupado, né? O Brasil ele tinha Uhum. tarifa, mas era o mínimo. Então o Brasil ele ficava quietinho, né? Olha só, tá pior para todo mundo, para mim tá ruim, né? Tá pior do que era antes, mas ok. E o Brasil também ficou na dele. No momento em que as tarifas aumentaram muito, o Brasil voltou a falar sobre livre comércio. Você não acha que pode ter sido um pouquinho de começou a doer no Brasil e o fato dos Estados Unidos terem puxado para um protecionismo acaba fazendo o Brasil abraçar um pouquinho mais o livre-cambismo? Olha, eu acredito assim, o governo entendeu que é preciso fazer comércio com outros países, entendeu, por esses motivos que eu falei. O Lula foi muito beneficiado pela alta Pelo das comércio, né? commodities, O pelo comércio comércio, ele favoreceu foi muito, né? internacional, entendeu? Então, a partir daí, se entendeu que não adiantava fechar. O governo ainda tem planos de reindustrialização, sempre só aparece aí um plano de reindustrialização que eu não sei exatamente o que é isso. Então, eu acho que tem que ter uma visão que é nem tanto ao mar, nem tanto ao terra, né? Nem Reagan, nem Trump. Eu imagino isso. Por exemplo, principalmente na indústria farmacêutica. A gente viu que na pandemia a gente não tinha máscara, não produzia, o mundo, né, ficou dependente de tudo. Então, mas basicamente a esquerda hoje fala muito mais em reserva de mercado, em proteção. Por outro lado, você vê a crise das blusinhas, né, de você taxar as blusinhas foi também uma forma de proteger o varejo brasileiro de uma concorrência desleal. Então não é assim, não é pão, pão, queijo, queijo. Eu acho que vai se moldando de acordo com o que vai acontecendo. Você fala muito do supermercado, né, como é que as pessoas são impactadas no supermercado e como isso acaba modificando o seu humor político. Você acha que as pessoas estão preocupadas se o Brasil é protecionista ou livre-cambista, se o Brasil tem política industrial ou não tem, ou estão preocupadas mais se o produto chega barato no final do mês? Preço, é É preço, preço, né? é preço, é preço. Se o preço estiver bom, está tudo ok. Não importa de onde veio. É. Não importa de onde veio. Mesmo que ele não enxerga, por exemplo, quando ele está comprando mais barato no aplicativo lá na Shine, no Shein, no que seja, ele não está preocupado se aquilo vai impactar nos empregos no Brasil. Não tem esse cálculo, não tem esse cálculo. Então, você vê que muita gente falou em boicotar produtos americanos no Brasil. Não rola, gente, não rola. Eu acho que
É preço, preço, preço. E, aliás, eu acho que esse raciocínio brasileiro é meio padrão mundial, né, assim, eu também não vejo o americano às vezes vai ter um ou outro, né, mas reclamando que Talvez na tá Europa tem um comprando produto pouco. estrangeiro. Será, cara? Eu acho que É. na Europa, assim, tem uma galera que faz barulho com isso, né. "Não, vamos comprar produtos estrangeiros", mas assim, se você for no mercado, se o Otávio Guedes for lá fazer a reportagem dele lá no mercado em Bruxelas, lá no então, pô, sei lá, qualquer outro lugar da Europa, será que o grosso das pessoas ali tá preocupado de: "Pô, esse produto aqui, veja bem, é de Não. um lugar", eu acho que o cara também olha pra qualidade, olha para o preço, claro que vai ter produto tradicional do país dele, então o francês vai querer o queijo francês, porque é um queijo daquela região, tudo, é da preferência dele. Acho que tirando isso, eu não sei se o Brasil ele é muito ponto fora da curva, tipo, o brasileiro não liga. Acho que ninguém liga muito pra isso, eu acho que tem bolsões, de resto, o cara tá olhando muito para o preço, pra comodidade dele. Faz sentido, até Não. porque se a gente pensa na globalização, a globalização ela barateou muito os produtos e ninguém nunca reclamou disso. As pessoas começaram a reclamar quando a globalização gerou nichos de desemprego, né. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você começa a ter deslocamento de empregos da indústria pra China ou para o sudeste asiático. Aí o operário que ficou desempregado nos Estados Unidos reclama. Mas ninguém nunca reclamou dos tênis chegarem super baratos nos Estados Unidos, porque eram produzidos na China. Acho que tem um pouco a ver com esse raciocínio que a É, gente está construindo, né. é. Assim, para a maioria dos consumidores, a ética é o preço, tanto que produto falsificado vende, e ele compra sabendo que é falsificado. Então, assim, a ética do consumidor é o preço, de uma maneira geral, essa é a minha visão. O que você está dizendo então é que a economia que importa, né, nessas discussões, a política E internacional é uma Otávio, questão menor, é uma questão Otávio, inferior, né, me é isso, desculpa aí, não. Otávio, você me desculpa, tá, o Daniel é chato com isso, tá, eu tô aturando o Daniel fazendo essa piadinha tem 20 anos, cara, pô, chato. Não liga não, tá, Otávio, ele fica provocando, que a economia é mais importante e tal, isso acontece. É, é. Não, é isso aí a gente eu acho que dá até um sentimento, assim, de: "Pô, vou levar essa mercadoria por peninha", né. Um economista aí, coitado, vamos dar uma força aí para esse Então economista, né, acho que vamos concordar com ele, é verdade, Daniel, é verdade. economia é muito importante. Ô, Otávio, você já falou sobre a base internacional do PT, do governo Lula, né, a maneira como ele vê. E eu queria também te ouvir um pouquinho sobre essa visão internacional do bolsonarismo, porque a impressão que eu tive, né, ao longo do governo Bolsonaro, é que foi um governo que acabou ficando com poucas opções internacionais, né. Então era um governo que olhava muito para os Estados Unidos, no momento que o Bolsonaro chegou ao poder, o Trump era o presidente, e foi só durante o período do Trump, depois quando o Biden entrou, o Bolsonaro demorou meses, né, semanas, algumas semanas, né, para reconhecer o governo, depois inclusive disse que a eleição tinha sido fraudada. Chegou a dizer depois que ficou apaixonado pelo Biden, que adorou o contato com ele, mas me parece que já era um caminho sem volta. Queimou todas as pontes com a Europa, não tinha bons contatos com a Europa, não tinha bons contatos com a Argentina, né, a Argentina do Alberto Fernandes naquele momento, e basicamente a base internacional do governo eram monarquias do Golfo Pérsico, né, Arábia Saudita e o que valha, e Israel, né, me parece que não fugia muito disso, ele tinha uma certa admiração pelo Orbán na Hungria, mas nada que também construísse uma relação mais ampla, mas como é que você acha que esse grupo bolsonarista enxerga as relações internacionais em termos de parcerias viáveis para o Brasil? Olha, o Bolsonaro, vou falar primeiro, assim, do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, ele nunca se preparou para ser presidente da república, nunca se imaginou como estadista. Então, as relações internacionais para ele, a família Bolsonaro é muito voltada para o seu próprio umbigo, né. Então, o mundo lá fora é o mundo lá fora, o que importa é a família deles, é o umbigo da família deles. Então, o Bolsonaro nunca teve, assim, imagino eu, uma preocupação que o Lula tem, aí nesse ponto eles são completamente diferentes, de uma consciência da importância do Brasil no mundo. E aí eu vou citar de novo o Nelson Rodrigues, quer dizer, o complexo de vira-lata. Se por um lado, muitas vezes, o Lula superestima, né, a sua capacidade de relação internacional, quer ser o mediador do conflito Rússia e Ucrânia, quer ser o cara que vai resolver a guerra lá entre Israel e os palestinos e o Hamas.
Então, se ele superestima essa capacidade de liderança mundial, apesar de ser um líder reconhecidamente pelo mundo inteiro como importante, o Bolsonaro é o contrário. Eu acho que ele sempre teve subestimava demais a capacidade do Brasil. É o que eu chamo de diplomacia de rabo entre as pernas. O Bolsonaro é a diplomacia de rabo entre as pernas. Diz que ama o presidente dos Estados Unidos, bate continência para a bandeira americana, seus seguidores levam a bandeira americana para manifestação, os governadores botam um bonezinho Make America Great Again, que é completamente absurdo. Então, eu acho que isso é a diplomacia de rabo entre as pernas, é a subserviência para os Estados Unidos, uma admiração e também uma subserviência. Né? No auge, tanto Flávio Bolsonaro como Eduardo Bolsonaro diziam: pô, mas como vocês vão contrariar os Estados Unidos, o Trump? Um destroyer no Lago Paranoá chega em poucos minutos, uma bomba atômica pode chegar no Brasil. Então, acho que essa é a diferença, Tanguy. Agora, Otávio, você falava há pouco da questão do preço no supermercado. E as Hum. tarifas, elas impactam de forma relevante alguns setores específicos no Brasil. Então, tem impacto ali sobre agro, tem impacto sobre o setor calçadista, tem impacto sobre o setor de máquinas e equipamentos. Você vê um impacto sobre a reputação da família Bolsonaro nesses setores, nesses segmentos que foram impactados? Como é que você está vendo esse desdobramento no Brasil dos efeitos dessas tarifas que podem ser eventualmente revogadas no futuro próximo ou não? Isso a gente ainda vai avaliar. Olha, o Daniel, as pesquisas mostram, de um modo geral, um declínio do bolsonarismo a partir dessa ida do Eduardo Bolsonaro e o fato dele se arvorar como responsável pelas tarifas, que agora está dizendo que não é com ele. Os setores produtivos, mesmo ajudados pelo PT, etc., e pelo governo Lula, eu acho que não vai mudar muito ali a visão deles sobre direita e esquerda. Eu acho que vão continuar preferencialmente sendo setores mais inclinados para a direita, porque isso é histórico. O PT veio ao mundo, na sua carta de fundação diz: para proteger os explorados pelo capitalismo. Então, sempre foi ali, o PT nasce defendendo o socialismo. Então, em contraposição a um capitalismo. Então, sempre houve essa desconfiança. Então, o setor produtivo nunca ganhou tanto dinheiro como nos governos Lula. Isso é fato. O bancário, o Getúlio dizia que era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Acho que o mesmo caberia para o Lula. Quer dizer, porque na cabeça do Lula, o sindicalista ele não quer que o patrão se ferre. Ele quer que o trabalhador também ganhe. Então é um jogo de ganha-ganha. Então é mais ou menos, a cabeça do Lula é essa. A cabeça do Lula é um jogo de ganha-ganha. Mesmo assim, os setores produtivos são preferencialmente, digamos assim, contrários à esquerda e são muito mais alinhados à direita, por N razões históricas, pela fundação, pela defesa do socialismo, que é assim que nasce o PT. Os governos Lula eles são de esquerda, mas no poder, o exercício do poder dele é centro-esquerda, centro-direita, são sociais-democratas. Otávio, ano que vem tem eleição, né? A gente já está chegando aí no fim de 2025 e ano que vem é aquele ano que você trabalha um pouco mais do que a média, porque temos eleições presidenciais e não apenas presidenciais, né? Governadores e tal, no Brasil. E, claro que, assim, com o meu olhar de internacionalista, eu sempre fico procurando política externa nos debates para os presidenciáveis, e só o que eu encontro é: o seu governo apoiou a Cuba, o seu governo gosta da Venezuela, o que você vai fazer diante desses países, né? É sempre uma coisa muito caricatural, né, de tentar jogar candidatos do PT no colo de Cuba e da Venezuela e coisa que o valha. Agora, eu tenho a impressão de que o debate eleitoral desse ano agora vai passar muito também pelas tarifas, pela relação com os Estados Unidos e com esse nó que se tornou um bolsonarismo que abraçava o Trump e um Trump que abraçou o Lula, né? Parece meio que uma quadrilha, né, do Drummond. Como é que você vê o impacto político que isso pode ter?
em termos de eleição? Não, vai ser o tema de campanha, mesmo porque esse foi um ponto de virada do governo Lula, né. O governo Lula estava nas cordas e com essa história ele saiu das cordas, isso é fato. Saiu das cordas não significa que esteja esmurrando o adversário. E eu acho que a campanha de 2026 vai ser uma campanha dura. Você vê que essa semana, na questão de segurança, que é onde a direita consegue espancar mais a esquerda, você já vê ali uma mudança de pauta. Essa operação do Rio é uma mudança de pauta. Governadores de direita querendo se unir para apoiar essas operações policiais aqui do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que o tema Trump vai ser um dos temas centrais dessa eleição. A dúvida é se o Lula consegue carregar até lá essa discussão de defesa de soberania, etc, etc. Mas, sem dúvida, vai estar presente. Agora, Otávio, você é um cara que eu considero que entende bastante de Brasil. Se você pudesse, com uma vara de condão, escolher qual é a imagem que o Brasil deveria projetar internacionalmente. Quais são os talentos que o Brasil tem? Quais são os elementos que diferenciam o Brasil do ponto de vista internacional? Como é que você. Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, primeiro, assim, uma imagem de um país que é pacifista, né? Vive uma guerra civil interna, mas não encrenca com vizinhos. A gente não tem histórico, quer dizer, recentemente, de encrencar com um país. Então, é um país ali pacifista, digamos assim, não tem arma de destruição em massa, há muito tempo não entra em guerra com seus vizinhos, consegue ser ali, se adaptar. A imagem que a gente tem, quer dizer, a gente não tem um plano, uma visão estratégica de país. A gente hoje continua vendendo commodity, né? Tira o minério daqui, vai e processa lá fora, vende o alimento daqui. É como a gente fazia com a cana-de-açúcar. Desde 1500 até hoje, a gente é a mesma coisa. A gente nadou e continua sendo um grande vendedor de commodity. Mas a imagem que eu faria do Brasil, da gente, é assim: cuide bem do Brasil, porque aqui a gente tem uma floresta, a gente usa essa imagem de que aqui nós damos oxigênio para o mundo, você vai respirar e você também vai comer graças ao Brasil, né. Então é isso, não mais que isso. Isso eu acho que já era muito até a gente ter um plano estratégico de desenvolvimento. Mas, eu imagino que, de uma maneira geral, a imagem do Brasil não é ruim lá no exterior. Não sei, e eu digo isso, falo isso não baseado em pesquisa e nada, mas de experiências mesmo. A gente consegue ser um povo visto como um povo simpático. Quando você pega, por exemplo, as pesquisas que mostram o lugar do Brasil no ranking de soft power, né, assim, de imagem, o que que o Brasil projeta e tudo, o Brasil não está nas primeiríssimas colocações, mas está ali em 31º. O Brasil está na mesma prateleira da Índia, por exemplo. A Índia está em 30º, né, o Brasil está em 31º. Essa é mais ou menos a prateleira do Brasil. E aí você falou sobre o que que a gente poderia projetar. O que a gente projeta hoje o Brasil tem muito destaque em esporte, né, então as imagens esportivas do Brasil são as melhores do mundo, né, o país que tem maior destaque, maior reconhecimento, e diversão, isso é muito engraçado, né, isso é uma pesquisa do Soft Power Index, o Brasil tem um destaque muito grande também, como um país muito muito divertido, né. E aí, falando sobre E é isso mesmo, né? sim, É mesmo, é mesmo, é E é verdadeiro. mesmo, e é e aí, mesmo. falando sobre isso, eu vou ser um pouco bairrista na minha pergunta, porque temos 3 pessoas aqui do Rio de Janeiro. E com o que aconteceu no Rio hoje, uma coisa que me colocou muito para pensar foi o tamanho do dano que isso acontecendo no Rio de Janeiro especificamente traz para o Brasil. Você enxerga o Brasil, o Rio de Janeiro, aliás, como um ícone do Brasil, assim, como um Sim. termômetro da imagem brasileira? Ainda é o cartão postal do Brasil, é o Rio de Janeiro, nunca deixou de ser. Os grandes eventos são realizados no Rio de Janeiro. A porta de entrada dos estrangeiros é, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro, em segundo lugar, Foz do Iguaçu. São os 2 principais destinos. Aliás, esse ano, a Embratur estava comemorando quebra de recorde de turistas vindo para o Brasil, estava se discutindo quais são os motivos.
no Rio de Janeiro especificamente, com a reativação do aeroporto internacional. A Infraero tinha sequestrado o Santos Dumont para chamar fazer de caixa, seu. né? Para fazer caixa. Para fazer caixa, é. Então, o Rio estava vivendo assim, uma euforia com o turismo. Existe, e é difícil perceber, porque assim, a Zona Sul é uma bolha de segurança, ainda é uma bolha de segurança. Você não vai matar 100 pessoas ali. A polícia vai também agir de forma diferente na área privilegiada da cidade. Mas, efetivamente, aquela imagem dos corpos ali enfileirados, ela contradiz toda essa imagem que nós dissemos, de um lugar divertido, de um lugar onde você pratica esportes. O esporte passa a ser a matança da polícia. Então, assim, é muito ruim, sim. É muito ruim. Otávio, acho que é isso. Nos aproximamos aqui do final do nosso episódio. Queria te agradecer demais por você estar aqui com a gente, por ter batido esse papo com a gente. Fica aqui a minha admiração a você e sem qualquer tipo de brincadeira gravando em relação isso aí? a isso. Tá gravando. Tá gravando, Mas Tá pode sendo fazer o corte transmitido. depois, Otávio. É recíproca a admiração, Daniel. E fica um pedido aqui, Tanguy, que a gente precisa registrar. Muita gente no chat pediu para você repetir uma frase que o Medo e Delírio o tempo todo publica, que já virou meme. E como é que é, Tanguy? Peraí, deixa eu Presunto de achar Parma. aqui. Presunto de Parma não é um presunto qualquer. Presunto de Parma não é qualquer presunto. Por favor, diga isso. Presunto de Parma não é um presunto qualquer. Prestem atenção. Otávio. Eu fui parar no aeroporto, o cara falou, presunto de Parma não é um presunto qualquer. Aí eu falei, o quê? Ele falou, pô, Medo e Delírio, cara, eu adoro isso, não sei o quê. Eu confesso que eu não lembro o contexto que eu falei, mas de qualquer maneira... Foi da intervenção no Rio de Janeiro das compras de presunto por parte do Exército. Esse era o contexto. Eu estava nesse dia. Braga Neto comprou presunto Parma, é verdade, não é um presunto qualquer. Otávio, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Deixo também as boas-vindas, né? Na verdade, um agradecimento a todo mundo que acompanha a gente nesse episódio. Teremos outros Petit Convida muito em breve. Otávio, a casa é sua, sempre quiser voltar para bater papo, conversar. Estamos à disposição. Daniel Souza, satisfeito? Satisfeito, gente. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.